atento para isso. O texto diz: há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há variedade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há variedade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito de todos. Amém? Poder sentar? Antes de entrar no texto, eu gostaria de... Muito obrigado. Aqui em cima falta palavras. Antes de entrar no texto, eu gostaria de, junto com os irmãos, buscar o contexto dessa passagem. Porque Deus ele vai nos orientar conforme a gente vai transcorrer em cada versículo desse. Essa carta ela é escrita pelo apóstolo Paulo. A gente sabe que na sua segunda viagem, né, missionária, estava ele com uma direção, né, que era justamente para visitar os irmãos que ele fez na primeira viagem, dar suporte. Mas chegando ali na cidade de Troade, Deus dá-lhe uma visão e muda o rumo daquela missão. Aquela viagem ela toma outro rumo. Paulo, né, tem a visão de alguém na Macedônia pedindo que ele passasse a Macedônia e socorresse. O que eu acho interessante, irmãos, é o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente tem um direcionamento que a gente acha que estamos corretos, estamos indo certo, e Deus ele muda totalmente. Paulo não duvida, Paulo faz aquilo que ele teve como visão. E nessa noite eu gostaria também de pegar essa pequena partezinha da Macedônia e lembrar para mim, lembrar para os irmãos que a Macedônia está aí à frente, precisamos passá-la. Abriu aquelas portas, a gente tem a Macedônia. Ao nosso lado, nosso vizinho, a gente tem a Macedônia. Nas escolas, na faculdade, no trabalho, a gente tem a Macedônia. Tem muita gente pedindo socorro aí fora. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Paulo atravessa e chega a Filipe. Ali em Filipe ele prega a palavra de Deus, como sempre, com muita dificuldade. Ele é preso naquela cidade, né? Deus faz um milagre naquela cidade, ele é expulso daquela cidade. Ele transcorre mais algumas cidades e ele chega até a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela era geograficamente estratégica, ela tinha porto de um lado, porto do outro. Era uma cidade também idólatra. Ali tinha o templo de Apolo e o templo de Afrodite. Ali passava muita gente. Os gregos eram idólatras. Os gregos eles tinham os seus deuses. E a missão de Paulo era árdua, era difícil. Mas Paulo trabalha ali 1 ano e 6 meses. E Paulo constitui aquela igreja, volta para a base, né, em Antioquia, onde ele foi enviado pelos irmãos. E ao passar algum tempo fora daquela igreja, aquela igreja ela começa a passar por muitas dificuldades. E é isso, irmão, que a gente tem que estar atento ao texto que nós iremos voltar daqui a pouco. Aquela igreja ela tinha divisões. Aquela igreja ela tinha imoralidade. Aquela igreja tinha arrogância.
Aquela igreja tinha desordem nos cultos. Mas aquela igreja era rica nos dons espirituais. Eu já passei em igrejas com dificuldade, algumas dessas. E é necessário a gente estar nos fortalecendo no Senhor, buscando mais e mais, para que a gente possa não deixar essas enfermidades chegar até as portas das igrejas. As divisões daquela igreja, eu acho interessante quando eu vejo o texto, porque uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e esse Pedro aqui é o apóstolo. Então aquela igreja, ela tinha grandes líderes. Aquela igreja, ela recebeu do melhor daqueles líderes. E ainda tinha um que diziam que eram de Cristo. Então, quando a gente olha para a igreja de Corinto, a gente precisa ter muito cuidado nos nossos dias. E são os desafios, Marco, que você vai ter pela frente, não é? Como também o meu baterista, de ter a direcionamento de Deus e fazer com que a igreja de Cristo ela seja exemplar. Voltando para o texto, versículo 4, o texto diz que há diferentes tipos de dons. O Espírito, ele dá diferentes tipos de dons. No mesmo texto, eu acho engraçado, porque Paulo começa, no versículo 1, do capítulo 12, falando o seguinte: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais desconhecedores, em outras traduções, ignorantes. Vós sabeis que quando eres gentios, fostes conduzidos aos ídolos mudos, conforme fostes conduzidos. Por isso quero que compreendeis que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo, ele exorta aqueles irmãos, porque aqueles irmãos, ele tem também uma aparência com os nossos dias e como nós também. Aqueles eram gentios. E eles estavam ali naquela cidade que ela é idólatra. Eles tinham aqueles passado dele. E era importante Paulo exortá-los de forma que eles pudessem entender como eram os dons do Espírito Santo de Deus. Era importante que aqueles irmãos, eles estivessem atentos à forma a qual Deus quer a igreja dele. Então, o que são os dons espirituais? Eu coloquei aqui. São habilidades ou capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo a cristãos individuais para que sirvam a Deus e a comunidade, ou seja, a igreja. Os dons espirituais, irmãos, elas são nos concedidos da parte de Deus para que a gente possa exercê-los dentro da igreja. Para que a gente possa fazer com que esses dons, ele possa edificar a igreja. A gente pode encontrar na Bíblia, né, em 1 Coríntios, Romanos e Efésios, 21 dons que Paulo ele deixa lá registrado. O que eu mais achei interessante, que às vezes a gente se apega nos dons espirituais, e era um problema daquela igreja de Corinto, em falar línguas, em estar profetizando, e os demais dons eles eram tratados como se fosse insignificante, ou de uma categoria inferior. E Paulo ele vai dizer sobre com esses versículos que cada um de nós
que recebemos um dom do Senhor, é importante na igreja. Deixa eu botar meu reloginho aqui, que alguém disse, olha a hora, olha a hora. Então, quando a gente lê o versículo 4, a variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a gente consegue perceber mais na frente Paulo explicando melhor isso. No versículo 13, acompanha comigo na sua Bíblia. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia, glória a Deus. Paulo queria passar para aqueles irmãos que a concorrência dentro da igreja, mediante aos dons, a valorização de uns, né, e deixando do lado outros, estava errado. Porque cada um de nós temos a importância aqui dentro da igreja. Cada um de nós, o Senhor concedeu um dom. Tem aquele que é do louvor, tem aquele que é da palavra, tem aquele que é da oração. E quando a gente vai juntando cada um, aí sim a gente faz a igreja de Cristo. O versículo 5, ele vai dizer, há variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que é variedade de ministérios, irmãos? Ou seja, há diversas formas de servir dentro da igreja. Aqueles irmãos de Corinto, eles precisavam entender isso. E nós também, nos dias de hoje. Nós precisamos entender que dentro da igreja ela há várias formas que a gente pode servir dentro da igreja ao nosso Deus. Paulo vai enfatizar, primeiro, a unidade. Precisamos estar em comunhão, precisamos estar juntos. Ele vai enfatizar nos diversos serviços e ministérios que tudo convém, direciona para a edificação da igreja. E que todos eles vêm do Senhor. A rivalidade da igreja de Corinto, ela tem que ser sempre analisada por cada um de nós, para que a gente não possa cometer aqueles mesmos erros que os nossos irmãos em Cristo, na igreja de Corinto, cometeram. Que a gente possa ter o direcionamento dos nossos líderes, nos ensinando, nos mostrando. Como fazer a nossa igreja forte. Que a gente possa estar atento à voz do Senhor em cada pedacinho que somos dentro do corpo de Cristo. Se temos o chamado para missão, se temos o chamado para ser recepcionista, para dar aquele abraço, aquele sorriso, se somos chamados para limpar o templo do Senhor, todos esses pequenos detalhes são importantes. Com relação às diversidades, Paulo faz uma comparação que ela é bem maravilhosa, né? Que ele expressa no capítulo 12, versos de 14 a 30, como funciona o corpo humano. Então veja o que é que Paulo diz. O corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão?
não sou do corpo, nem por isso deixará de ser o corpo. Se o ouvido disser, por que não sou do olho, não sou do corpo, por isso não será do corpo. Quando a gente vai vendo o detalhamento que Paulo faz, e a gente olha para a igreja, a gente começa a compreender que a gente precisa uns dos outros. E a gente começa a entender e compreender que não tem maior ou menor. Eu posso até arriscar dizer que a responsabilidade seja um pouco maior, mas não nos diferencia da igualdade. Como são dons, e Paulo nos estimula na sua carta a buscarmos, a orarmos a Deus. Como são dons, e quando Paulo explica, né, que cada um tem a sua importância, a gente consegue entender que aquele que prega, aquele que ensina, aquele que evangeliza, eles são escolhidos por Deus. Eles são estimulados por Deus. A gente faz a nossa parte em buscar, e Deus, Ele faz conforme a sua vontade. Essa comparação nos faz refletir que precisamos uns dos outros, que edificar a igreja é servir em unidade. A gente lê, né, a carta de Paulo à igreja de Corinto nesse momento de dificuldade, e se a gente parar detalhadamente, eu li essa carta 2 vezes nessas 2 semanas, pastor, e às vezes a gente vai passando tão rápido e vai vendo algumas coisas que passou despercebida. Ela era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja muito forte. E eu me indaguei, como essa igreja chegou a esse ponto? Porque somos falhos. E precisamos da graça do Senhor e da misericórdia dEle todos os dias nas nossas vidas. E precisamos diminuir todos os dias para que o Senhor cresça. Porque esse é o maior problema ainda nessa carne. É a soberba. É a arrogância. Verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós vimos no 4 o Espírito Santo, nós vimos no 5 o Senhor, e nós estamos vendo no 6 o Deus que faz todas essas coisas no meio da sua igreja, através de cada um de nós. A gente vê a Trindade, era como se Paulo dissesse, olha, a fonte do que fala em língua é a mesma do que vai pregar a palavra. A fonte do que prega a palavra é a mesma daquele que vai evangelizar. Porque quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue entender que somos importantes na igreja de Cristo. Nós fazemos parte do corpo dele. E na igreja do Senhor não tem maior, não tem menor. A diversidade de operações refere-se às diferentes maneiras e resultados com que os dons espirituais se manifestam. A gente viu os dons, recebemos os dons da parte de Deus. A gente viu que tem os ministérios para que a gente possa exercê-los dentro da igreja. E a gente consegue agora ver as manifestações de operações dentro do corpo de Cristo, da igreja, se referindo a cada um de nós. Embora o poder venha do mesmo Espírito, como no versículo 4, os serviços ministérios sejam para o mesmo Senhor, no versículo 5, a forma como Deus trabalha através das pessoas é variada. Esse é um ponto também que a gente precisa estar atento dentro da igreja. Devemos estar atento ao ouvir o
que Deus quer de cada um de nós e Ele requer. Deveremos estar atentos que muitas coisas têm para ser feito como igreja de Cristo. O principal objetivo de Paulo era em explicar a unidade da Trindade, era corrigir atitudes da soberba e rivalidade na igreja de Corinto. Podemos entender um pastor que prega poderosamente, um líder que administra com sabedoria, um músico que inspira na congregação, um membro que ajuda de forma discreta. Essa é a forma que Deus opera em cada um de nós. Essa diversidade de operação, ela vem mesmo saindo, da parte do Espírito Santo de Deus, como os nossos dons que recebemos, dos ministérios que temos para exercer, e as operações que Deus faz pessoalmente com cada um de nós. Então a gente consegue perceber o agir de Deus de formas diferentes, na mesma igreja, com pessoas diferentes. Não deixando de lembrar, irmãos, que a glória é do Senhor. É Ele que opera tudo em nós. Nada temos, tudo é dele. Quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue perceber que os dons que nós recebemos, seja ele mais de um, não é nosso. E temos que zelar. E como é que nós podemos zelar dos nossos dons? Sempre buscando ao Senhor e sabendo que tudo é dele, que nada nos pertence. Vertendo tudo isso, irmãos, a gente vai no propósito da edificação da igreja, sempre no bem comum da igreja. Os dons eles foram dados para o bem comum da igreja. Nenhum deles foi para a parte pessoal de cada um de nós. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A manifestação do Espírito é dada a cada um, sendo assim, cada pessoa que tem o Espírito Santo habitando em si, ou seja, cada cristão, eu e você, recebe algum tipo de manifestação sobrenatural. Nenhum crente é desprovido de uma capacitação do Espírito Santo para o serviço. Então, algumas vezes, irmãos, a gente pode até, erradamente, nos sentirmos pequenininho ou insignificante dentro da igreja. E nessa noite eu quero lhe dizer como você é valioso para o Senhor, como você é valioso no corpo de Cristo. Nunca deixe que isso seja roubado de você. Eu me recordo quando eu me converti, e eu chegava do trabalho, e eu ia para a igreja, a gente tinha umas bancas, aquelas bancas de estudo, que era o que a gente botava nas salas de aula no domingo da escola dominical. E eu e mais dois, a gente ia consertar aquelas bancas. A gente fazia aquilo com o maior carinho do mundo. A gente vernizava, pintava, deixava elas novas. Porque a satisfação era de ver o templo arrumado, era de ver os novos convertidos tendo as carteiras para sentar. Não éramos uma igreja rica, uma igreja que tinha condições limitadas, mas tínhamos uma equipe, um corpo de Cristo atuante. Quantas e quantas vezes eu pintei aquela igreja, irmãos? À noite, a gente chegava, reunia os homens, 19 horas, e a gente ia até umas 21 horas. Isso é unidade.
Isso é servir a Deus. Nenhum crente é desprovido de uma capacitação do Espírito Santo para o serviço. Versículo 10, versículo 11. Ele diz: a outra, a operação de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aleluia, glória a Deus. Particularmente a cada um como quer. E vou confessar aos irmãos, tantas vezes eu disse: Senhor, me dá o dom da palavra. Mas Ele me deu tantas outras coisas, que hoje eu consigo perceber, que são também essenciais no corpo de Cristo. Quando a gente lê, irmãos, o versículo 10, a gente vê que Deus ele tem a soberania de dar os dons a quem Ele determina. Paulo diz: busca, e é dever nosso buscar, orar, nos consagrar, jejuar, pedir a Deus. Mas Deus ele vai vendo as necessidades que tem dentro da igreja dele, a necessidade que precisa, e Ele vai colocando aquelas pessoas nos seus devidos lugares, e Ele vai preenchendo os lugares que são necessários. Porque se a gente parar e pensar, irmãos, já pensou se todos pregassem? Ou se todos só falassem línguas? Visando o bem comum da igreja, sempre, esse é o propósito, esse é o ensinamento que Paulo passava para os irmãos de Corinto. Não adianta ter todos esses recursos de dons espirituais que aquela igreja de Corinto tinha, e estava naquele problema de desavenças. Melhor é falar em línguas, é mais importante, e o outro melhor é profecias, e a igreja sucumbia. Quando a gente tem esse entendimento, irmãos, a gente sabe que teremos uma igreja forte. Capítulo 14, versos 26. 14. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu gosto da palavra, na linguagem nova, o entendimento é bem melhor. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Então, os dons espirituais, irmãos, eles foram nos dados separadamente e coletivamente, de forma que a igreja ela opere dessa forma. Ponto de exortação para a gente, irmão. Os dons não são para exaltação pessoal, para orgulho do indivíduo, nem para benefício próprio. Eles são para edificar, abençoar, fortalecer e consolidar a igreja. Devemos ter muito cuidado, irmão,
com os dons que Deus nos concedeu. Nós temos que ter zelo dele. Nós temos que lembrar desses detalhes: edificar, abençoar, fortalecer e consolidar a igreja. Fazemos parte da Igreja Evangélica Congregacional da Federação. Os nossos dons, eles têm que estar sendo exercidos aqui. É importante a gente também lembrar, irmão, que a unção de Deus, ela não se restringe só a pastores ou líderes, mas sim para todos. E a gente pode ver isso e entender isso no ensino, administrando, ajudando, evangelizando, visitando os enfermos, visitando os mais vulneráveis, aqueles que antecederam antes, né? Essa igreja já tem um certo tempo e a gente sabe que tem muitos velhinhos que hoje não conseguem vir mais à igreja e eles têm saudade disso aqui. A gente estava em Recife, na igreja da Tamarineira, e aos domingos a gente ia sempre visitar os velhinhos, levar a ceia, passar um tempo com eles. Aqueles que podiam vir, a gente escalava para ir buscá-los. E a gente via a alegria daqueles irmãos quando voltavam à igreja. Então, isso também é um dom, isso também é generosidade da parte de Deus que coloca no nosso coração e a unção da parte de Deus. A unção não é só profetizar, falar em línguas. Se a manifestação do seu dom não está servindo para o bem dos outros, mas apenas para o seu próprio orgulho, ela não está cumprindo seu propósito bíblico. É duro isso, não é, irmãos? Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Eu estou ficando um crente velho. Crente velho às vezes tem algumas visões diferentes. E a gente consegue, às vezes, voltar um pouco no passado, e aí a gente vê o presente, e a gente olha para o futuro, e a gente diz: Senhor, tem misericórdia das nossas igrejas. Faz um povo forte. Quantas e quantas vezes a gente foi para retiro espiritual nas escolas. E aqueles retiros espirituais, eles enchiam a gente de uma forma que você voltava revigorado para iniciar o ano. Meu pastor Isaías Correias, que já dorme no Senhor, ele dizia: meu presbítero, o retiro espiritual é como uma oficina. A gente para ali para consertar. Se precisa de uma pintura, se precisa de uma suspensão nova, mexer no motor, para voltar e encarar o ano embaixo da proteção do Senhor. Então a gente vê a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. Hoje a gente estava em Feira de Santana, minha esposa foi lá levar a palavra às crianças, e me encheu os olhos, veio mais ou menos ali, eu acho que tinha umas 70, 80 crianças. Elas são a igreja do amanhã. Se a gente perdê-las, a gente não terá a igreja do amanhã. Nós estamos ficando careca, no meu caso, muitos de cabelo branco. Cadê a juventude forte,
firmada na palavra. Cadê ela? Eu, particularmente, irmão, fico preocupado. Visitamos muitas igrejas, né? Pelo trabalho que ela faz, e algumas eu disse, nossa, tem misericórdia, Senhor. Então, os dons espirituais, eles são nos dados para que a gente possa atuar na igreja. Que a gente possa estar junto, como Paulo frisa, como um corpo. Precisa do pé, precisa do olho, precisa do ouvido, precisa das mãos. Todos os pedacinhos do corpo, eles são importantes. Não podemos deixar isso fugir do nosso entendimento. Não podemos deixar que isso seja roubado pelo inimigo de nossas almas. A importância que temos dentro da igreja, ela é grande para que seja uma igreja forte. E temos que estar sempre de atalaia, vigilante, baixo da guarida do nosso pastor, o anjo da igreja, aquele que recebe do Senhor o direcionamento para a igreja que ele está comandando, para que a gente não caia nos pecados da igreja de Corinto, que a gente não seja puxado, né, assediado a cometer aquelas falhas que a gente encontra na igreja de Corinto. E elas estão lá para nos exortar. Elas não estão lá porque foi o passado, porque foi há quase 2000 anos. Elas estão lá viva como os dias de hoje, para a gente estar percebendo que temos que estar atentos, orando, vigilantes, orando pelo nosso pastor, para que Deus sempre dê orientação, sabedoria, direcionamento. E Paulo não poderia terminar sem o capítulo 13. Era como se você dissesse, como se Paulo dissesse assim: olha, eu falei que vocês têm os dons. Vocês receberam sim da parte de Deus. Cada um de vocês recebeu sim um dom da parte de Deus. Mas tem um que ele é especial. E ele supera todos esses dons. Não é uma poesia. É palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 1, diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá, irmão? Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Sabe por que Paulo diz isso, irmãos? Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. É perfeito. E a gente consegue compreender isso porque eu e você não merecia o amor de Deus. Éramos miseráveis pecadores, perdidos, e Deus nos amou. Algumas vezes no quarto, eu fico constrangido quando eu me lembro disso. Deus me amou da forma que eu era, pecador miserável. Deus te amou, Deus nos amou. Então o amor, irmãos, ele é a essência de tudo que a gente pode imaginar. A gente tem os dons espirituais, e se a gente tiver junto com isso o amor, glórias a Deus.
nós seremos fortes, uma igreja forte. Que Deus nos abençoe, que Ele possa estender sempre da sua graça sobre cada um de nós, que Ele continue derramando a sua misericórdia, que a gente possa trilhar juntos o caminho que Ele preparou para cada um de nós, estarmos atentos à sua voz, ao seu direcionamento, estarmos atentos que dentro da igreja somos importantes e temos uma missão a fazer, seja ela no louvor, seja ela na pregação, seja ela na visitação, seja ela limpando o templo. É a casa do Senhor, é a nossa missão, e faremos isso regozijados, porque é para o Senhor. Eu convido a ficar de pé, eu gostaria de orar. Gostaria de orar pelos enfermos da nossa igreja. E como a palavra nos falou, com fé, se pedirmos a Ele, no nome do Filho dEle, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome nessa noite. Nós queremos exaltar louvores ao Teu nome. Nós queremos dizer que só o Senhor é Deus. A Tua palavra, ela nos ensina que o Senhor, Ele é gracioso, misericordioso, que o Senhor é justo. Nós queremos, nessa noite, não pedir por nós, mas pedimos pelos enfermos da nossa igreja. Que o Senhor possa visitar o irmão Daniel, que o Senhor possa visitá-lo com poder e glória, que ele possa sentir a Tua presença, que em momento algum ele se sinta só, que ele saiba que o Senhor dos Exércitos, Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o amam, que ele possa ter a convicção e a certeza de que todo o tempo o Senhor está ao lado dele, consolando, fortalecendo. E nós te pedimos e suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ao qual o Senhor nos ensina a pedir, que o Senhor possa intervir naquela enfermidade. O Senhor é poderoso para curá-lo, e que a gente possa ter a alegria e o prazer de tê-lo no próximo domingo juntos no nosso culto. Cuida dele, cuida da sua esposa, cuida do seu lar.